Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a educação inclusiva. A educação inclusiva é um modelo educacional referendado pelas políticas públicas. Hoje em dia, sim, a gente sabe que a legislação ela preenche muito bem essa lacuna. A legislação brasileira ela contempla muito bem a questão da educação inclusiva, a questão na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases e também agora com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, assim, a nossa legislação é muito rica. A gente sabe que a gente tem muito para caminhar até chegar a uma educação inclusiva que atenda plenamente essas pessoas, né? Atenda uma escola de qualidade, né? Um professor que consiga dar conta da inclusão dentro de uma sala. Na maioria das vezes, a realidade da escola pública é uma sala superlotada, né? A gente tem 30 alunos dentro de uma sala e nem sempre tem uma pessoa, um auxiliar, né? Mas, diante desse cenário que a gente tem hoje, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da escola inclusiva. E, primeiramente, a gente vai falar sobre a escola inclusiva na educação infantil. A construção da escola infantil, ela implica não somente em a gente ter uma legislação que diga que a gente tem que colocar as crianças com portadores as crianças deficientes dentro de uma sala regular, mas sim a gente tem que pensar no espaço escolar, no espaço, no tempo, nos profissionais, no recurso pedagógico que voltam para a possibilidade de acesso, permanência e desenvolvimento pleno desses alunos, né? Que cada aluno com a sua particularidade ele necessita de necessidades educacionais especiais também, né? A prática pedagógica inclusiva, ela deve se constituir pela junção desses conhecimentos adquiridos tanto pelo professor ao longo de sua trajetória dentro da sala de aula, na vivência diária da sala de aula. Então, assim, a educação inclusiva, ela vem para demonstrar uma reorganização do sistema educacional que a gente teve anos atrás, né? A educação inclusiva, antigamente a gente falava que as crianças que nasciam, que vinham a desenvolver alguma deficiência, elas eram trancadas em casa. A escola, ela não abraçava essa causa. Nós não tínhamos um sistema educacional que incluísse essas crianças, que tivesse uma educação voltada para essas crianças. Muitas pessoas, muitos pais achavam que essas crianças eram incapazes. Então, assim, eram crianças que iam viver dentro de casa sem possibilidade nenhuma de vida. E hoje em dia a gente vê que é possível que uma criança com portador de uma deficiência, ela pode ser inclusa numa escola, ela pode ser colocada dentro de uma sociedade, dela ser inserida no mercado de trabalho. Então, assim, tudo se desenvolve, né, no decorrer dos anos. Então, assim, a LDB foi um dos primeiros marcos na questão de inserir a educação inclusiva no sistema educacional brasileiro. Isso foi em 1961, que foi a primeira LDB que foi votada, né, que nós tivemos. Então, assim, a LDB, ela julga que o primeiro passo para uma inclusão, ela tem que ser feita na educação infantil. Então, assim, o primeiro contato que a criança tem pela escola, porque a inclusão tem que partir dos dois lados, né? Então, a criança, ela já tem o seu desenvolvimento completo com 6 anos de idade. Então, assim, a gente tem que analisar não somente o aspecto, tem que ter o aspecto físico, psicológico, intelectual, social. Então, assim, a escola e destinada e as classes destinadas para pessoa com deficiência, antigamente tinha como meta a normatização do sujeito como forma que ele pudesse se assemelhar o máximo possível aos sujeitos normais. Então, assim, eles eram integrados ao convívio comum, nesse caso, numa escola comum. Mas eles não tinham um sistema adequado para o seu atendimento. Como a gente pode falar do AEE, né, do atendimento educacional especializado, que ele complementa essa educação que é oferecida na escola regular para essas crianças. Então, essa concepção de educação inclusiva, ela fortalece a questão da diversidade nas escolas, pois a gente tem que acolher, a gente tem que respeitar e valorizar o trabalho que é desenvolvido, né, nessa questão da inclusão, que às vezes nem sempre é tão fácil, né? Esses dias mesmo eu ouvi o relato de uma professora dela falando que é muito difícil você sair da caixinha e ver
ter um aluno com diagnóstico, a família aceitar o diagnóstico, as pessoas correrem atrás e trabalhar de maneira correta, porque o trabalho não é somente da escola, é um trabalho em conjunto, é escola, é família, é comunidade. E a educação infantil, como assim, os primeiros anos da educação de uma criança, ela é o período mais importante da vida da criança, onde ela vai desenvolver o seu desenvolvimento de inteligência, de personalidade, de linguagem, a socialização, que é muito importante, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, após 2 anos de pandemia, que nós passamos 2 anos trancados dentro de casa com as nossas crianças. A gente tem que perceber que o impacto da pandemia nas nossas crianças, na socialização das nossas crianças, é muito importante. Entendeu? Isso tem que ser trabalhado. Nós temos que trabalhar muito melhor a socialização do que antes, porque nós pegamos aquelas crianças, colocamos no vínculo familiar e convivemos lá. Então, assim, muitas crianças são sozinhas, não têm irmãos. As famílias hoje em dia elas são mais reduzidas. Então, assim, às vezes a criança ela não tem um convívio diário com outras crianças, a não ser dentro da escola. Então, essa questão da socialização tem que ser trabalhada também nos aspectos das crianças, principalmente as crianças na educação infantil, né? Então, assim, a nossa educação hoje em dia, o currículo, ele é proposto para que essa integração ocorra, que a escola ela seja inclusiva, que tenha todo o aparato, que a criança, quando ela chegue na escola, lá que seja na creche, ou então adentre a educação infantil com 5, 6 anos de idade, né? Que ela passe estabelecer os fundamentos, os primeiros níveis de escolarização da criança. E as instituições, elas são essencialmente pedagógicas. Então, a educação infantil, ela tem a necessidade de criar uma escola que atenda à diversidade desde o início. Então, a diversidade tem que ser trabalhada desde o início da educação infantil, desde os pequenininhos, né? Então, a escola inclusiva, desde a educação infantil, ela implica em pensar em seus espaços, nos tempos, nos profissionais, nos recursos pedagógicos, né, que estão sendo utilizados com essas crianças, eles devem ser voltados para a possibilidade de acesso, permanência e desenvolvimento pleno de todos os alunos com deficiência, alunos que, em virtude de suas particularidades, apresentam necessidades educacionais especiais. Então, assim, é um desafio para a prática pedagógica, mas não é impossível. Então, assim, a presença do aluno com deficiência na escola, sendo uma escola comum, ela tem se intensificado. Hoje em dia é muito mais comum você ver alunos incluídos numa escola comum do que era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, né? A escola, inclusive, ela tem que construir uma história de interação com esses alunos, de modo que percebam que os indivíduos eles são incapazes de aprender. Muitas vezes a gente considera a necessidade de preparo da escola para receber o aluno, incluindo nesse preparo que o professor ele possua cursos de formação na área, né? Que ele tenha preparo para receber esse aluno, para entender esse aluno, né? Hoje em dia a gente fala muito do autismo. O autismo ele está muito evidente, hoje em dia não é mais um tabu. Então, assim, o professor ele tem que estar pronto para trabalhar com essa criança. Então, assim, a convivência, desde a educação infantil, ele é um modelo inclusivo que é uma formação das novas gerações, que a gente está montando e plantando aquela sementinha, né? Que antigamente era muito, muito comum, que é o preconceito, e hoje em dia é muito mais aberto, né? Hoje em dia você ouve falar muito fácil, né? É uma realidade para as próprias crianças. Você saber, você limitar, você entender a realidade do colega, né? A gente tem que ter a percepção que o nosso aluno ele é capaz, e o professor tem que querer fazer esse trabalho e querer, na sua prática pedagógica, que esse aluno desenvolva dentro das suas particularidades, né? A mudança da educação, ela não depende somente do conhecimento, mas a prática educativa é uma prática histórica e social, que não constrói somente através do conhecimento,
mas a aplicação de tudo que a gente tem, a gente vive numa era tecnológica e as nossas crianças estão aí provando pra gente que elas são plenamente capazes, sabe? E essa prática pedagógica inclusiva, ela deve construir uma junção de conhecimento, né? Que pode ser passado pelo professor e pelas crianças também, né? Que elas trazem das suas casas, da sua comunidade, da sua família. Mas é muito importante que ao trabalhar, o trabalho diário na sala de aula do professor com os alunos, o planejamento do professor ele deve ser flexível, a ponto que ele tem que oportunizar efetivamente, né, uma qualidade de ensino para esses alunos. A flexibilização curricular, ele deve englobar a prática pedagógica do professor. E essas atividades, ele deve considerar que as atividades, elas talvez serão diferentes, né? Numa turma com 20 alunos, eu não posso pensar que eu posso trabalhar da mesma maneira com todos os alunos, porque eu posso ter um aluno que é bem mais rápido, bem mais ágil na resolução das atividades, e um que demora mais tempo. Então, a gente tem que enxergar os nossos alunos pelas suas particularidades, né? A gente tem que buscar metodologias, estratégias, recursos que supram essas necessidades individuais de cada aluno. E é importante pensar que na educação infantil, o desenvolvimento e a aprendizagem, ela depende muito do espaço que a criança está inserida, né? Das experiências que ela vivencia dentro de sala de aula. E isso vai melhorar muito a escolarização das crianças nessa etapa, né? E a colaboração na escola pode ser exercida de várias formas, incluindo estabelecimentos da rede de apoio, através de parcerias de outros setores da comunidade, como a saúde, assistência social, esporte, lazer, dentre outras questões. Então, assim, a gente só tem que enriquecer o nosso momento dentro de sala de aula e pensar que a escola não está só dentro da sala de aula e que essas crianças, elas podem desenvolver cada dia mais o seu cognitivo. Então, assim, é possível. E dentro dessas possibilidades, a colaboração na escola, o trabalho do professor, especializado em parceria com o professor comum, né? Porque tem a questão que eu já falei com vocês sobre o AEE, né? Que é uma complementação em turno diverso daquela atividade que é exercida dentro de sala de aula, que alguns alunos, eles precisam. Então, a educação especial, ela sempre teve um caráter substitutivo e hoje em dia ela é complementar. Então, assim, a educação inclusiva hoje em dia é uma realidade e tem sido um ganho enorme na vida das nossas crianças. Numa classe regular, o desenvolvimento que a gente tem de uma criança hoje em dia, portador de deficiência, dentro de uma classe regular, é um desenvolvimento assim inimaginável alguns anos atrás, né? Então, a inclusão ela é uma realidade e a gente tem que aprender a trabalhar com ela.